Quem deve evitar o uso de esteroide anabolizante a todo custo? Quem não está sabendo ainda que dia 24 de janeiro vai ter 25% de desconto no lançamento do meu curso. Mais informações aqui nos comentários. Curso de esteroide, certo? Que é o que vocês gostam. Então, já clica no gostei, se inscreva aqui no canal, porque o esteroide anabolizante ele foi criado para uma finalidade. Vamos falar aqui de testosterona. Eu já fiz vários vídeos sobre testosterona. Lembra de procurar lá no Tem Mais Tema quando tiver qualquer dúvida. Com certeza é o esteroide mais procurado, juntamente com a oxandrolona, o esteroide que mais os alunos da consultoria perguntam, o esteroide que mais eu recebo dúvidas. A testosterona é a cópia molecular do hormônio masculino. E essa cópia, ela serve para quê? Para em casos onde há deficiência, uma suplementação de fora, a nível fisiológico, estabiliza o homem. Porém, o que vai acontecer? Vamos fazer o seguinte? Não vamos tomar uma dose normal, vamos tomar 10. Ótimo, meu amigo. Dose suprafisiológica. E aí se percebeu alguns efeitos muito legais. Só que se percebeu efeitos muito ruins também. E o que ninguém fala e que tem que falar. Tem que falar o bom e o ruim. Não adianta fazer conscientização falando só o ruim, porque o cara vai tomar e vai gostar. Aí vai falar, é uma porcaria essa propaganda. Então tem que falar a realidade. Porque quando ele tomar e ver que é bom, ele vai lembrar. Olha, o cara falou que ia ser bom mesmo, só que agora eu estou me ferrando aqui, com certeza, porque o cara não mente. Então, a testosterona, por exemplo, ela foi feita para um uso saudável, para algum indivíduo que está doente ficar normal. E para quem já está normal e quer virar um super-homem, aí, meu amigo, é uma discussão que não deveria usar. Ok, tá. Mas o pessoal usa. Então nós vamos falar porque o pessoal usa e a gente tem que discutir isso e não esconder. Quem não deve fazer a utilização de esteroide anabolizante? Primeiro de tudo, quem não tem carência do hormônio, beleza? Isso aí é óbvio. Agora, eu não tenho carência do hormônio e vou tomar mesmo assim. Quem mesmo assim não deve? Quando a gente vai analisar os esteroides anabolizantes, cada um pode afetar a gente com uma particularidade. Apesar de todos serem hormônios masculinos, nós temos famílias. Essas famílias causam efeitos colaterais diferentes. Nós temos esteroides da mesma família que têm um potencial diferente, um metabolismo hepático diferente. Então a gente precisa começar a estudar o indivíduo, a droga e a posologia. Por exemplo, quem tem uma tendência a ter câncer de próstata tem que tomar muito cuidado com o esteroide anabolizante. Quem já está com a próstata ruim, esquece. Todo esteroide anabolizante piora o colesterol. Quem já tem o colesterol alto, não pode tomar esteroide. Pô, Leandrão, mas eu vou fazer o seguinte, manda só uma durinha, pinga 2 gotinhas de simvastatina e vamos embora. Meu amigo, você entende que se seu colesterol está ruim, provavelmente, pode ser um cunho genético? Pode. Mas provavelmente é porque a sua dieta, seu treino, o seu físico não está bom ainda. Você não treina bem, você não come bem. E aí você vai colocar 2 drogas? Está errado. Você primeiro corrige e depois pensa em utilização. Ou seja, lembra que eu expliquei aqui? A droga ela foi feita, por exemplo, a testosterona, para quem está abaixo do nível saudável. E aí você quer voltar para o saudável. Só que você já está saudável e aí você quer ficar um super-homem com efeitos colaterais. Ou seja, basicamente falando, quem está no não saudável para o saudável, para o super-homem, não pode dar esse pulo de 2 casas. Está errado. Se você não está saudável, como é que você quer ser um super-homem se nem homem você é? Pô, Leandro, me avacalhou. Não, eu falo homem no sentido humano, certo? Porque estamos falando aqui de mulher também. Vamos pegar uma mulher que o cabelo está caindo. Pô, Leandrão, eu pegaria uma gatinha dessa. Não, estou falando pegar no exemplo. Vamos pegar uma mulher que o cabelo está com a texto alto, hein, filho? Vamos pegar uma mulher que está com o cabelo caindo. Vai dar hormônio para ela, vai cair mais ainda. Vamos pegar uma mulher que tem acne. Pô, Leandrão, eu quero, mas tá com a texto, tá difícil, hein, irmão? Vamos pegar uma mulher que está com a acne aqui, no exemplo. Você vai dar hormônio masculino para ela, mesmo que seja oxandrolona, que é um derivado de hormônio masculino, vai piorar muito mais. Não, mas aí, vou fazer o seguinte, não vou colocar outra droga junto, simvastatina, Roacutan, não, vou entupir ela de manipulado da Oficial Pharma. Como eu já sigo o canal, eu sei que se eu pedir de outra farmácia, a van vai capotar na entrega, então eu vou pedir da Oficial Pharma. Tá errado, porque os manipulados eles servem para ajudar a segurar uma saúde que já é boa e vai ser piorada por causa dos esteroides. E não dessa maneira. Portanto, todo indivíduo que está doente, que está com alguma coisa a melhorar na sua saúde, pode fazer a utilização de esteroide anabolizante. Da parte que o esteroide influencia. Por exemplo, vamos assumir que o cara está com um problema articular.
Como é que é uma boa maneira de melhorar um problema articular? Lógico, depende muito. Amigos fisioterapeutas, vocês criem vídeos no YouTube explicando isso para o pessoal saber. Então temos diversas causas, mas vamos entender aqui uma causa X, que o esteroide pode melhorar. Então é um problema, certo? Só que o esteroide, aumentando a força muscular, diminui o estresse articular e melhora o nível de articulação. Essa pessoa poderia fazer com orientação médica a utilização de esteroide anabolizante, mesmo tendo uma condição não de saúde plena. Por quê? Porque o esteroide ajuda nisso. Muito diferente de um cara que está com cirrose hepática e quer usar oximetolona, que é o hemogenin, que é tóxico pra caramba. Tá errado, não vai tomar, não vai dar certo. Ah, Leandro, eu só tenho um rim funcionando e nem funciona muito direito. Lógico que não é para você. Olha, o meu hematócrito tá alto pra caramba, eu não sei por que que é. Você não vai tomar nenhum esteroide porque o hematócrito vai subir mais. Então, sempre, pessoal, sempre analisar o indivíduo, a substância, melhorar a saúde desse indivíduo o máximo possível para depois cogitar o uso. E aqui a gente coloca uma nova categoria de pessoas que não podem, não devem usar esteroides anabolizantes, que são os iniciantes na musculação. Porque se você está começando nesse mundo de atividade física, você não tem uma excelente saúde. Porque quem tem saúde melhor? Quem treina e faz dieta correto há 3 anos ou quem começou agora? Mesmo esse indivíduo sendo magro, lógico que o cara que treina há 3 anos, então, ou seja, ele vai sofrer muito menos com os efeitos colaterais, porque a saúde dele é muito boa, ele treina com muita qualidade. Ah, Dani, eu não ligo para isso. Tá, mas o que vai acontecer no iniciante? Que ele tem que treinar pesado. Só que a falha do músculo dele não acontece. Acontece a falha técnica. Então ele está aqui fazendo uma rosca direto, daqui a pouco ele bambeia, opa, preciso parar, não consigo mais extrair a musculatura, aquele movimento sólido, encaixado. Não, né? Não é assim não, pô. Porque eu olhei bem bastante vídeo. Amigo, você pode olhar vídeo para sonhar com o treino. Se você não fizer, você não consegue desenvolver a sua força e o seu condicionamento neuromuscular. Neuromuscular. Existe uma técnica. Você vê um fisiculturista fazendo um supino e um iniciante fazendo, você vê totalmente diferente. Veja isso na academia. Vem um vídeo e depois vai na sua academia e vê o iniciante. O iniciante ele treme e não é questão de peso. Não é. Se colocar um pedaço de pau, ele não sai legal. Essa solidez do movimento, essa contração muscular, o falhar o músculo e não a técnica, isso é pelo fazer. É que o nosso esporte foi reduzido em empurrar, puxar. Empurrar e puxar o escambau. Aqui é uma modalidade esportiva que você vai desenvolver com o tempo essa técnica. Portanto, iniciantes completos não podem pensar em usar esteroide anabolizante. Agora, isso não quer dizer que ele não possa, por exemplo, fazer uma TRT, porque aí não é uma dose suprafisiológica. O cara está ruim, e aí nós vamos jogar aqui um esteroide anabolizante, que é a testosterona, só que não em dose suprafisiológica. Ah, mas a TRT, Leandrão, dá resultado, dá efeito colateral, porque é esteroide. Você acabou de falar, não, então vamos discutir um pouquinho mais sobre a terapia de reposição de testosterona. Dá uma conferida aqui.